Olá, aqui é a Conexão Vancouver, sempre trazendo para você uma nova informação e uma informação de qualidade. Hoje estaremos mostrando o porquê o Canadá é considerado um dos melhores países do mundo na área de educação. Bom, mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva agora mesmo, vá ali embaixo, já se inscreva no nosso canal, clica ali também no sininho, aquele sininho é um sistema de notificação que o YouTube usa para mandar para você essa informação assim que nós lançarmos um novo vídeo. Dessa forma você pode compartilhar esse vídeo com mais amigos, mais pessoas que precisam dessa informação. Também você pode dar um joinha, dizendo ok, gostei muito dessa informação, e também compartilhar e comentar aqui nesse vídeo sobre as informações que você está recebendo. O sistema de educação aqui no Canadá ele é muito similar, por exemplo, ao sistema de educação norte-americano, com algumas ressalvas, com algumas atribuições um pouco diferenciadas. Uma delas é que cada província canadense tem as suas regras mais bem estabelecidas do que se fala no sentido nacional, ou seja, o Canadá não tem um sistema nacional ou federal de educação. Os sistemas de educação são provinciais ou territoriais, no caso dos 3 territórios do norte. Isso quer dizer que cada uma das províncias tem autoridade, tem poder para tomar decisões, elaborar currículos, desempenhar funções que vão ser estabelecidas para o sistema de educação. Isso é muito importante porque isso dá muita liberdade para que cada província possa direcionar o seu sistema de educação de acordo com as suas necessidades. Isso tem feito com que resultados positivos aconteçam em várias partes do país. Eu vou falar um pouco com relação a como é essa formatação do sistema de educação aqui no Canadá. As crianças aqui no Canadá, numa idade, devem iniciar na escola, isso vai depender um pouquinho também de província para província, entre a idade de 5 a 6 anos de idade. E elas devem continuar na escola, isso é uma obrigatoriedade, até a idade entre 16 e 18, ou seja, na idade que elas completam o chamado high school aqui, que é o equivalente, por exemplo, aí no Brasil, ao ensino médio. Então essa é a primeira característica importante desse sistema de educação. O sistema de educação aqui também, as escolas funcionam de segunda a sextas-feiras. Os períodos de estudo nessas idades de 5 até 18, 19 anos são os considerados sistema integral de estudo. As crianças iniciam normalmente entre 8h30 e 9 horas da manhã e vão até a metade da parte da tarde, em torno de 2h30, 3 horas da tarde. Isso também pode variar um pouquinho de escola para escola, mas então isso é uma característica muito importante do sistema de educação canadense. O Canadá possui 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. Portanto, dessa forma você consegue encontrar escolas onde são ministradas as aulas no idioma principal, que é o inglês, mas também com imersão no francês, caso você tenha interesse para que seu filho desenvolva uma terceira língua, assim que o inglês acaba sendo algo natural que o seu filho vai aprender aqui na escola. Os pais podem, inclusive, escolher entre os filhos estudar numa escola gratuita, as chamadas escolas públicas, ou estudar nas escolas particulares. Existem escolas particulares espalhadas por todo o país. Essas escolas oferecem o mesmo currículo, a mesma formação oferecida pelo governo, com algumas diferenças, mas os pais podem fazer essa opção também. Existe um outro método de educação aqui no Canadá, chamado de homeschooling, que é a formação que os próprios pais estarão ensinando os seus filhos em casa. Isso acontece em algumas regiões, algumas pessoas moram numa determinada distância fora do seu local onde existem as escolas e acabam optando, porque tem uma atividade profissional naquela localidade, eles acabam optando então em escolher pelo homeschooling, onde os pais então terão essa atribuição de ensinar os seus próprios filhos com uma orientação de conselheiros e supervisores da escola, com todo o material escolar que é oferecido por aquela instituição que eles escolheram. O sistema chamado Post-Secondary Education, que são aquelas formações que vêm após a formação do high school, que são os níveis de college e universidade, a partir desse ponto não são oferecidas gratuitamente, nem mesmo para canadenses ou residentes permanentes. Todas essas escolas são ou públicas ou privadas e são mantidas através de pagamentos, ou seja, você paga por uma educação de qualidade aqui no Canadá. Então não existe, se você
tem aquela informação de que uma escola pública seria algo que seria gratuito. Isso acontece até a formação do high school. A partir daquele ponto em diante, a formação de post-secondary education, então, ela não é mais gratuita, ela passa a ser financiada pelo governo em alguns casos, né, quando o aluno tem possibilidade de obter fundos do governo, então ele pode financiar aquela formação, mas você vai ter que pagar por essa educação a nível de post-secondary education. Quando eu estou falando de post-secondary education, eu estou falando das universidades, colleges e também dos centros tecnológicos, dos institutos. Todos eles oferecem programas nos níveis de certificado, diploma, pós-graduação, graduação, em várias áreas de atuação. Nós encontramos aqui no mercado também grandes universidades, as top universidades que hoje estão listadas entre as melhores universidades do mundo, como por exemplo a Universidade de Toronto, a Universidade de British Columbia, a Universidade de Saskatchewan, a Universidade de Winnipeg, enfim, as grandes universidades em cada uma das províncias oferecem programas nas mais variadas áreas e oferecem inclusive bolsas de estudo para estudantes universitários locais e internacionais, uma vez que eles sejam de uma importância muito grande para aquela universidade. Normalmente são pesquisadores, pessoas que têm um nível de mestrado, PhD na sua área de formação no seu país de origem. Então muitas pessoas nos procuram com relação a essa questão da bolsa de estudos. Existe, mas elas são realmente muito restritas para alunos internacionais que tenham essas habilidades, que possam comprovar essas habilidades e terão então esse benefício de estudo. Por que então o sistema de educação do Canadá é tão eficiente e é tão produtivo e hoje está sendo listado como um dos melhores sistemas de educação do mundo e já esteve por muitas vezes na lista como uma top, né? E muitas vezes vai ali naquela disputa com a Suíça, com a Suécia, com a Islândia e outros países que têm realmente esse sistema de educação de altíssimo nível. O Canadá tem estado nessa lista constantemente porque é um país que realmente acredita que na evolução, no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento tecnológico, a educação base vem em primeiro lugar. Os alunos que frequentam as formações a nível primário e secundário têm então essa formação gratuita oferecida pelo governo, porque o governo realmente investe muito forte nesse setor. Para os níveis de Post-Secondary Education, que seriam as universidades e colleges, os residentes permanentes, os canadenses, possuem também fundos oferecidos pelo governo. Os programas de educação não são gratuitos, mas são subsidiados pelo governo, fazendo com que o custo de educação seja muito baixo. Ou seja, o pensamento do governo voltado para a educação está sempre em primeiro lugar. Mas não somente isso. Falando também da estratégia com relação à educação, o governo olha outros aspectos, inclusive fazendo investimentos de alto nível. No ano de 2013 e 2014, o governo investiu quase 3 bilhões de dólares em estratégias para a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Então eu fiz até um vídeo há um tempo atrás falando sobre o nível de desemprego no Canadá, e eu falei com relação a o quão importante é a preparação desses profissionais nessa entrada para o mercado de trabalho. E isso é uma diferença, é um fator que faz toda a diferença, porque para o ano de 2020, entre o ano de 2020 e 2030, o governo espera que todas as posições oferecidas no mercado de trabalho sejam completadas por profissionais qualificados. E o governo já começa a trabalhar a partir de agora, investindo pesado. Como eu disse, em 2013 e 2014, somente naquele ano, foram investidos quase 3 bilhões de dólares, preparando o jovem, não somente com a formação educacional, mas preparando ele para poder ir para esse mercado de trabalho tão competitivo e poder ocupar essas vagas que necessitam de profissionais qualificados. O Canadá tem sempre olhado por um aspecto geral, é um planejamento que inclui educação, trabalho e mercado de trabalho e sociedade, enfim, todos os setores reunidos num único objetivo, de fazer com que esse país possa crescer e se desenvolver da forma que tem acontecido. Essa informação que nós trazemos para você é sempre muito importante, porque isso faz parte do seu planejamento estratégico para vir como família ou você que está vindo sozinho para o Canadá. Você precisa estar sabendo como funciona o sistema de educação no Canadá e quão isso pode ser favorável para o seu planejamento. Acesse o nosso website, obtenha ali mais informações de como vir estudar no Canadá
Se você tem um planejamento um pouquinho mais específico, querendo buscar um college ou universidade, você pode agendar conosco uma conversa de 30 minutos gratuita, onde nós estaremos tirando todas as suas dúvidas para que você possa realizar um planejamento completo. Nesse vídeo você pode também fazer comentários aqui no nosso vídeo, perguntando sobre questões específicas sobre educação. Nós estaremos interagindo com você, buscando informações. Se você tem ideias de algum assunto muito importante voltado para a área de educação, deixa aqui também nos comentários. Nós podemos até fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Estaremos sempre trazendo com qualidade aquela informação que você precisa para poder realizar o seu planejamento de estudar aqui no Canadá. Acesse o nosso site, obtenha mais informações e não se esqueça, é a Conexão Vancouver ajudando a realizar sonhos. Nos vemos no próximo vídeo.